Oi, meus amores, oi, minhas amoras, professora Lucy falando, mais um vídeo para o nosso canal. Queria começar fazendo um enorme agradecimento às pessoas que estão se inscrevendo, às divulgações que vocês estão fazendo deste trabalho, compartilhando, a todas as curtidas, a todos os comentários. Estou muito feliz com essa troca que a gente tem. E dentro dessa troca, eu queria também falar sobre um comentário que um aluno fez. Ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou como ele faz para estudar a redação. E ele começou dizendo uma coisa que é muito verdade. Lucy, redação, estudar redação é muito diferente de estudar história, geografia, filosofia e sociologia, mesmo sendo matérias de humanas, não é? E eu falei, é verdade, você está certíssimo. Para estudar história, para estudar geografia, você precisa ler bastante. Talvez essa seja a similaridade com o estudo de redação. Mas na hora de organizar a resposta, você vai responder pontualmente, num espaço limitado pequeno. A redação, não. Você tem que organizar todo um pensamento, vai ter que ter começo, meio e fim em 30 linhas. Outras áreas do saber, como a própria sociologia, a filosofia, vão cruzar aí com a redação. Você pode trazer os conhecimentos da matemática, como a gente até falou em vídeos anteriores, tem um videozinho aqui sobre repertório. Então, eu concordo com ele. E a redação demanda muito mais tempo de estudo. Demanda um tempo de estudo grande pela extensão mesmo, né, desse texto, mas também pela preparação que você tem de ter para alcançar a excelência na produção. Todos nós queremos a mesma coisa, uma nota muito alta na redação para a gente garantir a faculdade dos nossos sonhos. Então, Lucy, como é que eu faço para estudar? E eu quero dar algumas dicas. Quem me conhece sabe que a palavra dica me incomoda muito, porque me dá um pouco aquela sensação da fórmula mágica. E não gostamos de fórmula, né? Sabemos que o ato de escrita requer uma série de estratégias. Então, por mais que eu vá traduzir isso como dicas, porque é uma palavra mais comum, são estratégias. E acho que a primeira grande estratégia, número um, e mais importante de todas, é a disciplina. Se eu pudesse numerar, se eu estivesse dando uma aula clássica, eu já colocaria ali na lousa. Um, disciplina. É a primeira forma de você estudar redação. O treinamento deve ser constante. Lucy, constante quanto? Uma redação por mês? Muito pouco. Se a gente quer alcançar uma nota de excelência, eu coloquei alguns vídeos aqui, um vídeo aqui sobre as grades dos vestibulares. Então a gente tem vários padrões de correção e os limites de nota são diferentes. Mas vamos pensar no tradicional de 0 a 10. Se você quer ter uma redação excelente, ela tem que estar ali entre 8,5 e 9, né? Então, para chegar nesse 8,5 e 9, como é que eu faço? Muito treinamento. E o treinamento semanal parece ser o mais adequado. Uma ou duas redações por semana. Vou considerar que você é um estudante, que tem um monte de outras matérias para estudar, tarefas para fazer e duas redações por semana. São 2 horas de estudo para cada redação, né? Então é muito tempo. Então, tudo bem, vamos pensar em uma redação por semana. Uma redação feita e uma redação avaliada. Para a gente começar a falar dessa questão de disciplina, eu queria te falar sobre um livro que eu li que supostamente não teria nada a ver com redação. Porque quando você olha o título é esse: Do que eu falo quando eu falo de corrida. Você fala, bom, é um livro a respeito de um maratonista. É, um maratonista, mas que também é um grande escritor, que é o Haruki Murakami. O Haruki, ele escreveu vários textos que eu acho muito legais. Eu gosto muito do Pássaro de Corda dele. Mas ele escreveu esse texto pensando na relação que tem direta entre o ato de escrever e a corrida. Vou te contar mais ou menos a história do que despertou a escrita desse livro, inclusive. O Murakami, ele estava naquela situação típica de escritor, é meio estereotipado, mas é como a gente pensa mesmo, né? O cara ali sentado, bebendo, fumando o dia inteiro, escrevendo. E ele sim, estava muito sedentário. Ele falou, vou começar a fazer exercício. E ele quis começar a correr.
No início, ele sentiu muita dificuldade, porque não era o corpo dele não estava acostumado, né, não era um padrão dele do dia a dia. Então ele teve que aprender com muita disciplina a fazer isso. E aí ele começou a correr 10 quilômetros por dia e correr pelo menos uma maratona por ano. Eu vou pegar um trechinho do livro dele e vou reproduzir aqui para você, que é muito interessante. Olha o que ele fala. A maior parte do que sei sobre escrever, aprendi correndo todos os dias. É muito curiosa essa relação, né? São lições práticas, físicas. Até onde posso me forçar? Quanto descanso é apropriado? Quanta consciência do mundo exterior devo ter? E quanto devo me concentrar em meu próprio universo interior? Sei que se não tivesse me tornado um corredor de longa distância quando me tornei um romancista, minha obra teria sido vastamente diferente. Gente, olha que coisa legal! Ele está dizendo que o fato dele correr fez com que a escrita dele ficasse melhor. Você viu que ele fala de preparação física? E isso é verdade. A gente não está acostumado a ficar sentado escrevendo longas horas, lendo e escrevendo um único texto. Você pode ficar sentado estudando várias coisas diferentes, mas escrever um único texto, isso não é comum. Então você precisa se acostumar. E aí vem esse primeiro item, repito, que é a disciplina, que é a constância mesmo no estudo. Uma vez por semana. Quanto tempo, Lucy, de produção textual? Eu acho que o ideal é você pesquisar sempre um pouquinho o tema sobre o qual você vai falar, pelo menos neste momento, né, em que tá, assim, nós estamos longe do vestibular. Se você estiver mais perto do seu vestibular, aí tentar usar dos próprios conhecimentos que você tem. Mas o ideal é dar uma pesquisadinha no tema. Ler a coletânea com muito cuidado e com muita atenção. Então, dentro dessa disciplina do ato de escrita, também tem aquela disciplina sobre a qual eu sempre falo, que é o hábito da leitura. Não só a leitura de textos do mundo, mas a leitura correta, bem focada, né, bem concentrada da coletânea. Texto lido é texto rabiscado, anotado. Então, leu a coletânea, anota ali as principais informações. Depois da leitura da coletânea, aí você começa a organizar teu texto. Leu a coletânea, depois você seleciona as informações, o que é importante, o que não é importante. Ah, isso daqui vai colaborar para a minha tese, formula bem a tese, organiza a progressão do texto. A gente também vai falar sobre isso, eu estou planejando aí um outro videozinho que a gente fale da organização mesmo do mapa mental, desse plano de texto. Mas feito esse plano de texto, depois você vai começar a elaborar de verdade a escrita, a costura bonitinha do seu texto, frase a frase. Agora, amores, a primeira dica é a disciplina e o treinamento constante. A segunda dica é ter sempre um personal. Vou associar essa metáfora dele da corrida. Uma das coisas que o Murakami fala, e é muito verdade para quem já tentou várias vezes fazer esporte, é que tentar fazer sozinho dá ruim, né? Como vocês costumam dizer, não funciona muito bem. Você precisa de orientação. Olha, sua passada está errada, cuidado com a articulação, você vai ferir o seu joelho, você precisa fazer um exercício antes para fortalecer a sua musculatura, justamente para não ter nenhum problema nas articulações. Olha, cuidado, endireita o corpo, você está correndo torto. Olha o pé, olha. E por aí vai. Escrita é a mesma coisa. Se você escreve enlouquecidamente e vai entregando textos, você vai tendo problema, porque você repete os mesmos erros e deixa de ter o que eu chamo de consciência textual. Vou voltar no Murakami. Murakami fala da consciência corporal que você vai adquirindo ao longo do tempo em que você vai aprendendo a correr e você vai sentindo e dominando mais os seus movimentos. A escrita é a mesma coisa. Você vai dominando mais a escrita da frase. Aí entra uma figura central, o corretor de redação. Você sempre precisa de alguém que vá lá, corrija o teu texto. Você sempre precisa olhar a correção do texto. Vamos pensar que na escola, no cursinho que você estuda, no curso particular em que você faz, sempre tem um corretor de redação.
E vamos falar a verdade, que em grande parte das vezes o que você faz? Você pega a sua redação, olha a sua nota, lamenta e fala: "Poxa vida, eu não estou melhorando. Já fiz 15 redações e eu não estou melhorando". Escuta, você parou para olhar ponto a ponto da correção que o seu corretor fez? Você reparou que ele está dizendo para você praticamente sempre a mesma coisa? Olha, está tendo um salto entre o primeiro e o segundo parágrafo. Cuidado, você escolheu uma palavra que não está definindo bem o seu pensamento. Olha a correção gramatical. Ele está apontando para você todos os caminhos do sucesso, mas você não analisou, você não prestou atenção, você queria saber sua nota. Se você não tiver um assessor ou um personal, você não vai ter esse reconhecimento dos seus erros e dos seus acertos. Mas como eu estou falando, não é só alguém que te dê a nota, é alguém que corrija o teu texto e aponte, inclusive, para as especificidades dos diferentes vestibulares. Por isso, muito cuidado, profissional habilitado para fazer isso. Vou pensar de novo na estrutura do seu cursinho, do seu colégio, do seu curso particular. Plantão. Para que serve o plantão de dúvidas? Justamente para você pontualmente tirar suas dúvidas e falar assim: olha, eu tive muita dificuldade nesse tema. Por exemplo, o teu problema era identificar o tema. Você leu a coletânea e se perdeu. Ele vai te ajudar a fazer uma leitura mais adequada da coletânea. Você teve problema, você entendeu a coletânea e milhares de ideias vieram à sua cabeça. E você só tem 30 linhas. Aí ele vai te ajudar também a fazer uma seleção das prioridades. Olha, isso aqui é prioritário, não é? O contrário disso, não tive ideia. Ele vai te ajudar a extrair da própria coletânea uma boa quantidade de ideias. Outro problema, a organização do meu texto. Tem texto que a gente brinca de quebra-cabeça. Se você pegar o terceiro parágrafo do aluno e colocar no lugar do segundo, não faz a menor diferença. Às vezes, inclusive, não faz diferença você trocar a introdução pela conclusão. Gente, alguma coisa está errada. Teu texto tem que ter começo, meio e fim, e o seu leitor tem que identificar o que é o começo, o que é o meio, o que é o fim, e por que que você colocou primeiro este parágrafo com estas informações e depois o outro. Então, há uma organização evidente para o seu leitor. Se você não está conseguindo fazer isso, o teu plantonista, o teu corretor deve apontar. Então, você precisa ter um treinamento assistido. Então, o primeiro ponto é treinar. O segundo ponto é treinar sempre com alguém que te ajude. Terceiro ponto, você precisa da aquisição de repertório, você precisa ter conhecimento. Então, o máximo que puder, você se cercar dessas informações do mundo. O Murakami colocou uma coisa muito legal aqui, né? Porque ele fala o quanto do mundo exterior deve estar no meu texto. Então, eu preciso trazer coisas da atualidade e da realidade. Aí ele pergunta também: quanto do meu mundo interior? Então, eu preciso também ter a marca autoral. Eu preciso também trazer coisas que são do meu olhar particularizado. Eu vou valorizar dentro daquele texto algumas informações ou outras. Então, esse domínio só vai acontecer se você conseguir, o máximo possível, se você conseguir abrir-se para o mundo e para todas as informações do mundo. Acho que esse ponto é muito importante do repertório e para isso a gente fez um videozinho em que eu te indico 2 livros em especial, mas tem muita coisa que vai formular o teu repertório. É justamente essa capacidade que você vai ter de pegar as coisas do mundo e trazer para dentro do seu texto, assistir a telejornal, ler os jornais, ler artigos, né, ensaios, ler o Agenda Brasileira, que tem vários textos, ler crônicas. Quanto mais você tiver informação sobre o mundo, filmes, séries, mais você consegue rechear. E acho que, por fim, talvez importantíssimo seja você sempre ter em mente que o trabalho de redação ele está dentro de um espaço de tempo. Então, é muito importante que você se organize de maneira que o seu tempo esteja bem articulado.
Como a gente tem vestibulares que dão tempos um pouco diferentes para a elaboração da redação, acho que ideal é a gente treinar e ficar numa média de 1 hora e meia para a produção de cada redação, né. O Enem, por exemplo, dá menos tempo. Mas eu acho que pensar nesse tempo de: "Não, vou fazer, mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora e 45 seria o confortável". Aí dá para ajustar para mais ou para menos. Leitura da coletânea, análise das informações e mais o texto final. Então, planejar bem o seu tempo de estudo. Luci, eu vou ter um sucesso se eu conseguir fazer isso em outubro e a minha prova é em janeiro? Não garanto, não. A não ser que você já tenha um S0 muito bom, a não ser que você já parta de uma redação com uma nota bastante alta. Senão, eu acho um risco muito grande. Ninguém vira maratonista do dia para a noite. Por isso que eu recomendo: comece o quanto antes, treine o quanto antes. Quanto mais você conseguir treinar, quanto antes você começar, melhor desempenho você vai ter depois na corrida do seu vestibular. Amores e amoras, o vídeo de hoje é esse. Agradeço, como eu disse, toda a participação de vocês, espero a participação de vocês e a gente se vê no próximo vídeo do canal.